A brisa salgada lambeu a face do pescador, mas o sabor que permaneceu na sua boca era o da incerteza. Ele sabia, naquele instante brutal, que ela estava caída entre a dor e a esperança. E ele escolheu ficar. Você lembra de um tempo em que as decisões não eram escolhas, mas sim sentenças? Sentenças proferidas não por um juiz, mas pela maré implacável que governa a pequena vila de Pedra Alta. Elias, um homem cujo rosto parecia talhado pelas tempestades que ele enfrentava no mar, estava prestes a receber sua própria sentença. Pedra Alta era um lugar de promessas quebradas e redes remendadas, onde ele conheceu Clara, a mulher que trazia a cor do pôr do sol para a sua vida cinzenta. Antes de mergulharmos nos detalhes que mudaram a vida deles para sempre, se esta história de entrega e resiliência já ressoou em você, deixe seu like, diga nos comentários de qual cidade você assiste e se inscreva no canal para que mais histórias de valor humano e superação alcancem você. Elias e Clara haviam construído sua vida nos pilares da simplicidade e do trabalho duro. A casa deles ficava no topo de um pequeno penhasco, onde o cheiro de café forte se misturava ao odor iodado do Atlântico. Elias voltava da pesca sempre ao meio-dia. O motor de seu barco, o Resiliência, era o despertador da vila. Clara, por sua vez, era a mestra oleira, suas mãos rudes e delicadas, transformando o barro local em peças que pareciam reter o calor do sol. Ele era o mar. Clara era a terra firme, a argila que ele precisava para não se dissolver na vastidão. Eles se casaram sob o olhar desconfiado do farol antigo, e o voto, simples e silencioso, era de que não importava o quão violento o mar ficasse, eles teriam sempre um ao outro para ancorar. Os dias eram longos e ritmados. O som da talhadeira de Elias afinando a madeira de remo, o ruído seco e áspero da roda de Clara girando no ateliê improvisado nos fundos da casa. Eles não tinham riquezas, mas tinham o tempo, o maior luxo de todos. Nos finais de tarde, sentavam-se no pequeno alpendre, olhando o sol se afundar no horizonte, pintando o céu em tons que Clara jamais conseguiria replicar em suas cerâmicas. Nesses momentos de silêncio, onde apenas o rugido distante das ondas era audível, a presença um do outro era uma certeza quase física. Mas a certeza, Elias descobriria da forma mais cruel, era apenas uma ilusão polida pelo costume. O dia em que a vida deles rachou, começou como qualquer outro. O cheiro de massa de pão fermentando pairava no ar. Elias tinha saído mais cedo para checar as redes. Quando ele voltou, por volta das 11 da manhã, sentiu um silêncio errado. Não era o silêncio da paz. Era o silêncio que engole os sons, que sufoca o mar. Ele encontrou Clara caída ao lado da roda de oleiro. A argila molhada tinha se espalhado pelo chão de cimento, formando uma lama fria e inerte, refletindo o teto baixo. O corpo dela, sempre tão cheio de movimento e vigor, estava estranhamente curvado, a cabeça repousando sobre um montinho de barro inacabado. Havia uma xícara de café, agora quebrada em cacos, e o líquido escuro e frio manchava a poeira. O terror não veio em um grito, mas em um arrepio gélido que começou na base da sua espinha. Elias correu, seu coração batendo um ritmo descontrolado, quase selvagem, contra as costelas. Ele ajoelhou-se ao lado dela, ignorando a argila que sujaria suas calças de pesca. Clara. O nome saiu como um sussurro seco, uma oração falhada. Os olhos dela estavam abertos, mas fixos em um ponto invisível no teto. Ela não respondia ao toque. Sua pele, antes bronzeada pelo sol de Pedra Alta, tinha assumido uma tonalidade cinzenta e úmida. Ele tentou levantá-la, mas a rigidez do corpo o impediu. Foi então que ele viu o lado direito do rosto dela, caído, uma assimetria cruel que gritava sobre a catástrofe que havia acabado de ocorrer dentro da cabeça dela. A viagem até o hospital municipal, na cidade vizinha, foi um borrão de velocidade e desespero.
O motor do caminhão velho de Elias gritava em protesto, e o pescador gritava internamente para um Deus que parecia ter abandonado Pedra Alta. Ele a segurava no banco de passageiros, tentando manter a cabeça dela imóvel, sentindo o calor tênue que ainda emanava de seu corpo. No hospital, o cheiro de desinfetante e o bip monótono das máquinas engoliram o cheiro de mar e argila. Elias foi relegado à sala de espera, um lugar de azulejos frios e revistas velhas, enquanto médicos em uniformes verdes falavam uma linguagem clínica que soava a morte e dano irreversível. As horas esticaram-se, transformando-se em uma eternidade cinzenta. Quando o Dr. Vitor, um homem de óculos finos e olhar cansado, finalmente o chamou, a expressão dele já entregava o prognóstico antes que a voz o fizesse. Elias, preciso que você se sente. Elias permaneceu de pé. Ele sentia que se sentasse, não conseguiria mais levantar. É grave, muito grave, Elias. Um aneurisma cerebral. Hemorragia extensa. Conseguimos estabilizar a pressão, mas a lesão foi maciça. O lado direito do cérebro. O pescador sentiu o chão oscilar sob seus pés. Ele apertou os punhos, sentindo o sal secar na sua pele. Diga o que preciso saber, doutor. Clara sobreviveu ao evento agudo, mas ela está com hemiplegia. O lado esquerdo está paralisado e a capacidade de comunicação dela foi severamente afetada. Ela pode ouvir, Elias. Ela pode sentir, mas a recuperação total, a probabilidade é quase nula. Precisamos ser realistas. Ela vai precisar de cuidados constantes, tempo integral. O silêncio na sala era tão denso que parecia esmagar os pulmões de Elias. Ele olhava para a ficha de papel na mão do médico, buscando alguma mentira, alguma frase de esperança que o Dr. Vitor estivesse retendo. Não havia. A realidade era um muro de concreto. Dor. Essa era a dor. A dor de ver o futuro que ele havia planejado, queimado em um segundo. O corpo de Clara era uma prisão. E a esperança? Onde estava a esperança? Ele pediu para vê-la. Clara estava na UTI, conectada a fios e monitores. O barulho rítmico da respiração assistida era o único sinal audível de que ela ainda estava ali. Quando Elias se aproximou, ele notou a fragilidade dela, a forma como o lençol branco parecia grande demais. Ela não era mais a oleira vigorosa, mas uma sombra pálida e vulnerável. Ele segurou a mão dela, a mão esquerda, que agora estava flácida e fria. A mão direita, a mão que moldava a argila, estava repousando, imóvel, clara. Ela moveu os olhos lentamente, focando nele. Havia confusão, um véu de névoa, mas por baixo havia reconhecimento. Havia um medo infantil e uma súplica silenciosa. O canto da boca dela se moveu ligeiramente, num esforço desesperado de formar um som, uma palavra. Não saiu nada além de um gemido gutural, carregado de frustração e dor. Naquele momento, enquanto observava a luta interna dela, a mente de Elias foi invadida por um turbilhão de pensamentos práticos e egoístas. A vida dele era o mar. A vida dele era a liberdade, o sol no rosto, o esforço físico. Cuidar de Clara seria o isolamento. Seria abrir mão do resiliência, seria vender a casa na falésia, seria, em essência, enterrar a si mesmo enquanto ela ainda respirava. O Dr. Vitor sugeriu opções, instituições de reabilitação, locais especializados. Eles fariam o trabalho pesado. Permitiriam que Elias continuasse sua vida, fizesse visitas nos finais de semana. A sociedade oferecia uma saída, um caminho de menor resistência que o permitia chorar a perda sem vivenciar o luto físico e diário. Elias olhou para a aliança no dedo de Clara, a aliança simples que ele havia forjado com um pedaço de prata. Ele lembrou-se do voto. Ancorar. Não é sobre o que a vida me oferece, pensou. É sobre o que eu prometi à vida dela. Ele fechou os olhos, respirando fundo o ar esterilizado. O cheiro de desinfetante não era o cheiro de Pedra Alta, mas aquele seria o cheiro do seu novo mundo.
Ele abriu os olhos e olhou para Clara. Ela estava caída, sim, entre a dor imensa de não poder se expressar e a tênue esperança de que ele não a abandonaria. E foi ali, na UTI fria, sob a luz azulada do monitor, que Elias tomou a decisão que selaria o seu destino. Eu vou ficar. Eu vou levar você para casa. A decisão foi firme, proferida primeiro para si mesmo e depois para a enfermeira, que anotava os horários de medicação. O Dr. Vitor tentou dissuadi-lo. Elias, você não tem preparo, você não tem estrutura, é muito mais difícil do que pensa, é 24 horas por dia. Elias, o pescador, olhou para o médico com a mesma determinação que usava para puxar uma rede pesada em uma maré brava. Eu sou o marido dela, doutor, e eu não tenho medo de trabalho duro. Alta hospitalar, um mês depois, marcou o início de uma vida inteiramente nova, uma que não tinha nada a ver com a rotina que eles conheciam. A primeira coisa que Elias fez foi vender o Resiliência. A venda daquele barco, seu companheiro de anos, foi uma punhalada no coração. O dinheiro seria usado para comprar o equipamento que Clara precisaria. A cadeira de rodas, os materiais de higiene, as barras de apoio. Ele ouviu o ronco do motor se afastar nas mãos do novo dono e sentiu-se como se tivesse cortado o próprio braço. Mas não havia tempo para luto. Ele transformou a casa na falésia. O som familiar da serra substituía agora o ruído das ondas na sua rotina matinal. Ele construiu uma rampa de acesso, removendo os degraus de pedra que antes representavam a solidez de seu lar. A sala de estar virou um quarto adaptado, com uma cama hospitalar que ele mesmo montou. Ele desmanchou o ateliê de Clara, o cheiro de argila úmida sendo substituído pelo cheiro de lixívia. Aquele local, antes fonte de criação e vida, virou um depósito de suprimentos médicos. A nova rotina era brutal. Clara precisava ser virada a cada 2 horas para evitar escaras. Ela precisava de ajuda para comer, para se lavar, para tudo. Elias, que conhecia cada manobra de navegação, precisava agora aprender a anatomia humana, a fisioterapia básica, a administração correta de medicamentos. Ele lia manuais médicos sob a luz fraca de um abajur, o cheiro doce e metálico de urina e desinfetante grudado em suas roupas, substituindo o cheiro de peixe e sal. A comunicação era o inferno particular de Clara e o teste de paciência de Elias. Ela gemia de frustração quando tentava formar palavras e falhava. Seus olhos se enchiam de lágrimas, e ele via a alma dela, inteligente e vibrante, presa naquele corpo traidor. Elias tentava decifrar. O que você quer, meu amor? Água? Sim. Não. Ele mostrava objetos, repetia palavras. Muitas vezes ele errava, e ela chorava em silêncio. Uma noite, enquanto tentava alimentá-la com uma sopa de vegetais, ela fez um som mais claro, um som que parecia quase um sílaba. Não. Ele parou a colher. Não quer a sopa? Ela moveu o olho, forçando a visão para o pote de argila inacabado que ele tinha guardado numa prateleira. Você quer ir ao ateliê? Os olhos dela brilharam com uma intensidade que ele não via há semanas. Uma lágrima escorreu pela têmpora. Sim, era impossível. O ateliê estava desmontado, frio e desorganizado. Mas Elias sabia que precisava trazer um pedaço da antiga Clara de volta. Ele a pegou no colo. A cada dia, o corpo dela parecia mais pesado, ou talvez fossem seus braços que estavam mais fracos, e a levou até o fundo da casa. Ele a colocou na cadeira de rodas e a empurrou até o meio do que antes era o ateliê. Ele pegou um pedaço de barro, macio e maleável, e colocou-o em suas mãos imóveis. Clara tentou mover a mão direita. O esforço era visível, os músculos se contraindo inutilmente. Elias se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos frias. Eu faço com você. Eu sou seus braços, Clara. Ele colocou suas mãos sobre as dela, guiando-a. Ele sentiu a argila úmida entre seus dedos e, por um instante fugaz, ele sentiu o ritmo perdido da vida deles. Ele ajudou a modelar um formato disforme, feio, mas era a primeira peça que eles faziam desde a queda.
Quando terminaram, Clara inclinou a cabeça, apoiando-a no ombro dele. Ela fez um som de gratidão, um som que não era palavra, mas era música para os ouvidos de Elias. O pescador, agora cuidador, olhou para a escultura de argila. Não era a perfeição que Clara costumava criar, mas era o testemunho do seu novo pacto. Não mais ancorados apenas pelo amor, mas amarrados pelo fardo, pela dor e por essa pequena e teimosa semente de esperança. A vila de Pedra Alta começou a fofocar. O que ele estava fazendo? Jogando a vida fora. Algumas mulheres vinham, oferecendo ajuda, mas Elias, transformado pelo trauma, era um lobo solitário, desconfiado de intrusões. Ele recusava a caridade com uma gentileza fria. Ele não estava fazendo caridade, ele estava cumprindo um juramento. O peso da responsabilidade era um fardo físico que curvava seus ombros. O cansaço era constante, uma névoa que nunca se dissipava. Às vezes, durante a madrugada, enquanto Clara dormia um sono medicado e superficial, Elias saía para o alpendre. A lua refletia no oceano, prateando as ondas. Ele respirava o sal, buscando o cheiro da liberdade que ele havia sacrificado. Ele sentava-se ali, sozinho, e permitia-se chorar, não pela Clara que havia perdido, mas pelo Elias que havia morrido. Em uma dessas noites de isolamento e reflexão, ele pensou em fugir, pegar o velho caminhão e dirigir para o interior, para longe do cheiro do mar, para longe da memória da dor dela. A tentação era um sussurro forte e tentador. Ele se levantou, foi até o quarto e observou Clara. O bip rítmico da máquina de oxigênio era o som do seu novo mundo. Ela dormia de lado, o rosto pálido e sereno. Ele viu a cicatriz quase invisível na têmpora, o lugar onde a vida dela havia tentado escapar. Ele se lembrou do que o Dr. Vitor havia dito. Ela pode ouvir, Elias, ela pode sentir. Ele se aproximou e beijou-lhe a testa. O toque era um reconhecimento da sua fraqueza e da sua força. Eu não vou, ele murmurou. Eu vou ficar. Ele voltou para o alpendre, não para contemplar a fuga, mas para assistir ao nascer do sol, pronto para o trabalho do novo dia. A reconstrução dele seria lenta, dolorosa e talvez nunca completa. Mas a decisão estava feita. Ele havia escolhido a dor e a esperança, rejeitando a facilidade da desistência. E ao fazer isso, ele havia encontrado uma nova forma de amar. A rotina seguiu implacável. E Elias logo percebeu que precisaria de mais do que determinação para vencer a paralisia. Ele precisaria de um milagre de paciência e perseverança. Ele começou a implementar o que lembrava das sessões de fisioterapia, forçando Clara a pequenos movimentos, exercícios que eram mais dolorosos para ele do que para ela. É preciso lutar, Clara. Você não pode desistir. Ela revirava os olhos, exausta, mas ele via o esforço. A resiliência não estava apenas no nome do barco que ele havia vendido, mas na essência da mulher que ele estava se recusando a perder. Ele era a âncora dela, e ele ficaria, não importa o quão forte fosse a tempestade. A luta deles estava apenas começando. Ele sabia que a esperança, naquele lar transformado, dependia unicamente da sua determinação. E essa, ele descobriu, era infinita. A esperança renasceu no momento em que Elias fez. Ela estava caída entre a dor e a esperança, e ele escolheu ficar, iniciando a mais dura das batalhas. Você lembra de um tempo em que as decisões não eram feitas pelo conforto, mas pela obrigação moral? Você lembra dos dias em que o amor era medido pela capacidade de suportar o peso da dor alheia? Naquele rincão esquecido, onde a terra era tão dura quanto o destino, encontramos Elias e Clara, almas unidas e agora tragicamente separadas por um muro invisível de nervos paralisados. Se você se identifica com histórias de resiliência e amor incondicional, deixe seu like, comente de qual cidade você nos assiste e se inscreva no canal para não perder a continuação desta jornada intensa.
A determinação de Elias, antes infinita, começou a ser posta à prova pela realidade crua e cheiro de pomada mentolada. Ele havia se tornado simultaneamente enfermeiro, terapeuta e cuidador. Funções que exigiam uma delicadeza que ele, um homem habituado ao trato rústico da terra e da pesca, não possuía naturalmente. O ar da casa, antes preenchido com o aroma de pão fresco e café forte, agora carregava notas persistentes de desinfetante e suor. A luta deles não era mais uma batalha única, era uma guerra de atrito, travada centímetro por centímetro, músculo por músculo. Os exercícios eram uma tortura diária. Elias forçava os joelhos de Clara a dobrar e esticar, lutando contra a rigidez que se instalava nos tendões como ferrugem. O grito que lhe escapava, um som abafado, não era de dor física, mas de frustração pela incapacidade de controlar o próprio corpo. Dói, Elias, dói demais! Ela sibilava, a testa franzida em um esforço que consumia a pouca energia que lhe restava. Eu sei que dói, minha vida, mas não podemos parar. Se você parar, a rigidez vence. Elias a observava, os olhos cheios de olheiras fundas que denunciavam as noites mal dormidas, interrompidas pelo alarme de hora em hora para virá-la na cama, evitando as escaras. Ele não sentia o cheiro da própria fadiga, mas ela estava ali, misturada ao odor de terra molhada que ele trazia do campo. 3 meses se arrastaram, transformando a primavera em um verão escaldante. O sol castigava as plantações, e a ausência de Clara na administração da fazenda começou a pesar financeiramente, somando-se ao custo dos medicamentos e do material de fisioterapia improvisado. A paralisia física de Clara parecia ter se transformado em uma paralisia emocional que atingia os dois. Ela se fechou em um silêncio melancólico. Seus longos cabelos escuros, antes brilhantes e cuidadosamente trançados, agora eram presos de qualquer jeito, sem vaidade. A beleza dela não tinha desaparecido, mas estava escondida sob um véu de desesperança. Uma tarde, Elias voltou do campo após um dia de trabalho extenuante. O calor úmido grudava a camisa em suas costas. Ele esperava o abraço, o sorriso, ou mesmo a bronca habitual dela por ter demorado. Encontrou apenas o quarto escuro, as cortinas cerradas e o silêncio pesado. Clara, ela não respondeu de imediato. Ele se aproximou da cama e viu que ela estava olhando fixamente para o teto, lágrimas silenciosas escorrendo pelas têmporas. "O que houve, meu amor? Por que está chorando?" Ela finalmente desviou o olhar para ele, e a raiva naqueles olhos o atingiu como um golpe físico. "O que houve, Elias? O que houve é que sou um fardo. Olhe para você. Sua pele está queimada, você cheira a cavalo e tem dormido 3 horas por noite. Por quê? Por pena?" A palavra pena ecoou no quarto. Era a primeira vez que ela verbalizava o medo que pairava entre eles. Elias sentiu o coração apertar. "Não diga isso, nunca mais diga isso. Eu estou aqui porque eu te amo." Amor? Isto não é amor, Elias. Isto é autoflagelação. Você vendeu o barco, vendeu sua liberdade e vive aqui como meu escravo. Vá embora. Viva sua vida. Eu não preciso de uma babá que me lembra a cada segundo que não sou mais nada além de metade de uma mulher. A crueldade das palavras não era direcionada a feri-lo, ele sabia. Era um reflexo da dor que a consumia. Mas doeu. Doeu profundamente na alma de um homem que estava dando tudo o que tinha. Ele deu um passo para trás, sentindo o ar rarefeito. Ele queria gritar, queria chorar, mas o homem forte que ele precisava ser para ela o impediu. Ele apenas balançou a cabeça. "Você não está vendo o que está fazendo, Clara. Você está tentando me empurrar para longe porque é mais fácil para você aceitar a derrota sozinha. Mas eu não vou. Eu não vou desistir de nós." Elias saiu do quarto, o estômago revirado.
Ele não foi para o alpendre, não foi para o campo, ele foi para o pequeno galpão de ferramentas nos fundos, onde o cheiro de óleo e madeira velha lhe oferecia um pequeno consolo de familiaridade masculina. Sentou-se em um banco de trabalho coberto de serragem, a cabeça entre as mãos, permitindo-se pela primeira vez em meses sentir o peso insuportável de sua escolha. Ele se perguntou: por quanto tempo ele poderia sustentar aquela fachada de força inquebrável? O amor era forte, sim, mas o dia a dia era uma marreta constante. Ele estava exausto. A semente da dúvida começou a germinar em seu coração. Ele havia feito a coisa certa ao ficar? Ou havia condenado a ambos a uma vida de miséria lenta? Seus dedos tocaram, por acaso, uma velha caixa de madeira empoeirada, esquecida no canto. Era a caixa que Clara usava para guardar suas lembranças de juventude antes de se casarem. Havia um cheiro doce e seco de flores prensadas e papel antigo. Hesitante, ele a abriu. Dentro havia cartas amareladas, um pequeno medalhão de prata e, no fundo, uma foto desbotada tirada anos atrás, quando eles estavam noivos. A foto mostrava Clara, não deitada e frágil, mas em pé, à beira do rio, sorrindo abertamente, os braços erguidos em celebração. Ela estava viva, vibrante, a promessa de tudo que a vida poderia ser. Ao lado da foto havia um pequeno diário. Elias o pegou, folheando as páginas cuidadosamente caligrafadas. Eram trechos de um tempo que ele havia quase esquecido. O início do namoro deles. 2 de março, 1985. Elias me disse hoje que ele nunca conheceu alguém que fosse tão teimosa quanto eu, exceto talvez a mãe dele. Eu ri. Ele é tão forte, mas tem medo de altura. Adoro isso nele. A força dele não está apenas nos braços, mas na capacidade de permanecer. Elias sentiu o nó na garganta afrouxar. Permanecer. Aquela era a palavra-chave. Ele percebeu que Clara não precisava da sua pena, nem da sua força física para movê-la. Ela precisava que ele se lembrasse da alma dela, aquela alma teimosa, forte e vibrante que estava presa. Ele estava cuidando do corpo, mas negligenciando o espírito. Ele estava tratando o sintoma, mas ignorando o desespero. Ele fechou o diário com cuidado. A resolução retornou, mas desta vez veio temperada com humildade e uma nova estratégia. Ele não precisava ser apenas o enfermeiro, ele precisava ser novamente o marido, aquele que entendia a essência dela. Naquela noite, Elias não tentou forçá-la a comer ou a fazer os exercícios. Ele sentou-se na beira da cama, no escuro, ignorando o silêncio hostil que ela mantinha. Ele começou a falar, não sobre a fazenda ou os remédios, mas sobre o passado. Você lembra daquele dia na feira, Clara? O dia em que o jipe quebrou e tivemos que empurrá-lo por 3 quilômetros morro acima? Eu estava pronto para desistir, mas você simplesmente começou a cantar bem alto. Você cantou a música inteira do Roberto Carlos, alto o suficiente para eu morrer de vergonha. Um pequeno som escapou de Clara. Não era riso, mas um suspiro. Você ficou vermelho como um pimentão, Elias. Eu só estava te ajudando a não pensar na subida. Eu sei. E foi naquele momento que eu soube que não importava o que acontecesse, eu jamais poderia te deixar enfrentar qualquer subida sozinha. Ele não estava forçando a emoção, estava apenas reacendendo a luz. Ele percebeu que a luta não era contra a paralisia em si, mas contra a escuridão da mente dela. Ele precisava mostrar que, mesmo deitada, ela ainda era a Clara que ele amava. A mulher teimosa e cantante que fazia milagres parecerem apenas um dia de trabalho cansativo. Nos dias que se seguiram, Elias mudou a rotina. Ele ainda fazia os exercícios, mas os intercalava com a leitura em voz alta dos livros que ela amava. Romances de aventura que a levavam para longe daquele quarto. Ele trazia flores silvestres do campo, mesmo que ela mal pudesse sentir-lhes o perfume. Ele começou a cantarolar enquanto fazia a barba, mesmo sendo completamente desafinado, só para quebrar o silêncio. Lentamente, como a água que erode a pedra, Clara começou a ceder.
O olhar de raiva deu lugar a um brilho melancólico e depois a um sorriso fraco. A esperança não estava mais na cura milagrosa, mas na redescoberta da conexão que eles pensavam ter perdido sob a pressão da tragédia. Um mês depois do incidente no galpão, durante um dos exercícios de estiramento, algo mudou. Elias segurava a perna dela, tentando girar o tornozelo, uma tarefa que sempre resultava em rigidez. Vamos, Clara. Um pouco mais. Ela mordeu o lábio, os olhos fechados, forçando. E então ele sentiu, não um movimento completo, mas um tremor, um pequeno reflexo muscular que não vinha dele, mas dela. Era minúsculo, quase imperceptível, mas era a primeira vez em 6 meses que um nervo havia respondido. Elias congelou. Ele olhou para ela, o fôlego preso na garganta. Você sentiu isso? Clara abriu os olhos, atônita. Não havia raiva, nem desespero, apenas a pura incredulidade. Sim, eu acho que sim. Aquele tremor, um simples espasmo, era mais eloquente do que qualquer discurso. Era a prova física de que, sob toda a dor e o medo, a vida ainda lutava. Elias sentiu o peso da fadiga desaparecer, substituído por uma onda avassaladora de gratidão. Ele não a beijou na boca, mas na testa, um beijo de reverência e renovação. Você não é metade de uma mulher, Clara. Você é a mulher mais forte que eu conheço. E nós vamos sair dessa. Aquele pequeno sinal foi o combustível de que Elias precisava para continuar a exaustiva jornada. Ele sabia que havia um longo caminho pela frente, um deserto de incertezas. Mas o foco havia mudado. A esperança não estava mais no futuro incerto, mas na força do presente. Ele havia escolhido ficar, e agora ela estava escolhendo lutar novamente. Aquele pequeno quarto, impregnado de cheiro de remédios e fé renovada, seria o palco do próximo ato dessa história de perseverança. A vida deles havia sido suspensa, mas estava longe de ser terminada. Eles eram 2 lutadores no ringue, enfrentando o adversário mais cruel, a desistência. E eles tinham um ao outro. E isso era, para Elias, mais do que suficiente. Ele começou a preparar o jantar, assobiando baixinho a velha canção do Roberto Carlos. Ele sabia que Clara, lá no quarto, estava ouvindo. E talvez, apenas talvez, ela estivesse sorrindo. Ela estava caída entre a dor e a esperança. E ele escolheu ficar. Aquele gesto simples, um assobio desafinando na cozinha, era a prova de que a vida, mesmo ferida, podia soar uma melodia. Você lembra de um tempo em que os dias eram medidos não por relógios, mas pela intensidade da luz que entrava na janela do hospital, ou, no caso de Elias e Clara, na janela daquele quarto adaptado. Para eles, o tempo se tornara uma pasta densa, moldada pelo ritmo lento da recuperação e pelos alarmes silenciosos dos aparelhos. Se você valoriza histórias de resiliência como esta, deixe seu like agora mesmo. Comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o resto desta jornada. O assobio de Elias era um som estranho, quase infantil, em meio ao silêncio opressor da casa. Ele estava preparando um caldo de galinha, seguindo a velha receita da mãe de Clara, que prometia força para ossos e alma. Aquele cheiro, uma mistura de aipo fresco, alho dourado e azeite queimado levemente na beirada da panela, começou a competir com o persistente odor de álcool e sabonete neutro que emanava do quarto. Elias sabia que cheiros eram âncoras para a memória, e ele estava determinado a encher aquele ambiente com vida. Ele entrava no quarto com a tigela fumegante, encontrando Clara exatamente como a tinha deixado, deitada, os olhos abertos e fixos no teto de gesso, a respiração regular, quase inaudível, movendo apenas o lençol branco que a cobria. Não havia sorrisos explícitos, nem palavras de agradecimento, mas ele havia aprendido a ler as microexpressões no canto dos lábios dela, a leve distensão da pele sob os olhos que indicava reconhecimento e, mais importante, a ausência de dor.
Os dias se fundiram em uma rotina brutal e carinhosa. Elias se tornou o seu enfermeiro particular, seu terapeuta silencioso e seu diário de bordo. Ele controlava a medicação nos horários exatos, virava o corpo dela a cada 2 horas para evitar escaras, limpava-a com a devoção de quem está polindo a mais rara das antiguidades. Ele dormia em uma poltrona desconfortável ao lado da cama, desperto a cada ruído estranho, a cada mudança no ritmo respiratório de Clara. Seu corpo, antes atlético e vigoroso, começou a mostrar os sinais da privação de sono. Ele andava curvado, os olhos injetados e a barba por fazer, comendo apressadamente a comida fria que sobrava das refeições dela. Ele havia trocado os ternos bem cortados por camisas de flanela e o cheiro de perfume caro pelo persistente aroma de suor e água sanitária. A tensão crescia não em brigas, mas no silêncio entre eles, um espaço cheio de palavras não ditas e medos compartilhados. Elias falava incessantemente, contando as notícias da rua, as mudanças na bolsa de valores que já não importavam, os filmes que ele assistia sozinho na sala de estar. Ele falava por 2, na esperança de manter a voz de Clara viva no mundo. Mas às vezes, ele pegava o reflexo do próprio desespero nos olhos dela. A dor física havia cedido lugar a uma dor mais cruel, a da impotência. Certa manhã, enquanto ele a ajudava a beber água por um canudo, ele sentiu a frustração dela como um choque elétrico. Clara tentou mover o braço esquerdo, o único que exibia algum tipo de resposta motora residual, mas a tentativa falhou. A mão apenas tremeu, uma convulsão minúscula de fúria e fracasso. Uma lágrima quente escorreu pela têmpora dela, molhando o travesseiro. Não era uma lágrima de autopiedade, mas de raiva pura por não poder mandar no próprio corpo. Elias soltou o copo, ajoelhando-se ao lado da cama, segurando aquela mão trêmula. Ele não usou clichês, nem disse que tudo ficaria bem, pois ele sabia que ela odiaria a mentira piedosa. Ele apenas pressionou a testa contra a mão dela. Eu sei que você está furiosa, Clara, e você tem o direito de estar. O silêncio era a única resposta, mas a pressão do dedo de Clara no dorso da mão dele foi ligeiramente mais forte que o normal. Elias levantou a cabeça, o coração acelerado. Seria aquilo uma resposta intencional ou apenas um espasmo? Ele precisava ter certeza. Se você estiver consciente do que estou dizendo, aperte minha mão de novo. Não forte, apenas o suficiente para eu saber. Demorou 30 longos segundos. O esforço foi visível, a mandíbula de Clara apertada. Mas veio, uma pressão firme e lenta. Era o código Morse, de 2 almas tentando se comunicar através do vazio. Naquele dia, o desespero deu lugar à metodologia. Elias pendurou um grande alfabeto plastificado na parede, diretamente na linha de visão dela. Ele começou a apontar letra por letra, esperando a pressão do dedo. O processo era excruciante, lento, demandando uma paciência que ele mal sabia possuir. A primeira palavra levou mais de 1 hora para ser decifrada. Elias suava frio, repetindo as letras, sentindo a ponta de seu dedo ficar dormente de tanto esperar a confirmação. I, U, Q, U, I, R, M, U, R, R, I, R. A mensagem o atingiu como um soco no estômago. Elias recuou, cambaleando. Todo o seu esforço, toda a sua abnegação, confrontado por aquela sentença crua e final. Ele havia se preparado para a dor, para a frustração, mas não para a desistência dela. Ele fechou os olhos, respirando fundo o cheiro do azeite e do desinfetante, tentando encontrar a firmeza que o abandonara. Ele sentou-se na poltrona, não olhando para ela, mas para o alfabeto na parede. Eu não posso permitir isso, Clara. Você não pode me pedir isso. Nós escolhemos ficar. Ele falou sobre a noite em que se conheceram, sobre o cheiro do tabaco e do uísque que ele usava e ela odiava. Falou sobre a promessa que haviam feito no topo da colina, de nunca desistirem um do outro.
mesmo que o mundo caísse. Ele derramou todas as lembranças alegres, desesperado para provar que a vida que ela queria abandonar era valiosa. Clara, que o ouvia imóvel, finalmente reagiu com a pressão do dedo. Ele se aproximou retomando o alfabeto, mas ela não escolheu a próxima palavra. Ela começou a soletrar uma nova mensagem, muito mais difícil de ser aceita. V-A-S-A-I-D-E-C-A-R-G-A. Ele percebeu o que ela estava dizendo. Ela estava preocupada com ele, com a sobrecarga física e mental que o estava destruindo. Ela estava pedindo que ele vivesse, mesmo que ela não pudesse. Elias sentiu o nó na garganta se apertar. As pessoas lá fora pararam de ligar. As visitas se tornaram esparsas. A realidade de um paciente crônico havia afastado até mesmo os amigos mais próximos, aqueles que podiam suportar a crise, mas não a monotonia da recuperação. Eles eram uma ilha, e Clara estava pedindo que ele nadasse para longe. Ele segurou a mão dela e a beijou na palma, sentindo a textura fina da pele. Ele não disse que a amava, porque o amor parecia insuficiente naquele momento. Ele disse: "Não sou um barco, Clara. Eu sou parte da ilha." Ele sabia que a esperança dela, assim como a dele, não estava mais no retorno milagroso, mas na aceitação daquela nova realidade. O conflito não era mais sobre sobreviver, mas sobre viver com as limitações. Elias arrastou a poltrona para mais perto, pegou um livro de poemas que ela amava e começou a ler, a voz baixa e rouca, as palavras antigas preenchendo o quarto. Aquele ato de leitura compartilhada, de silêncio consentido, era um novo tipo de intimidade, mais profundo e doloroso que qualquer toque físico anterior. Ele havia escolhido ficar ao lado dela, na escuridão da incerteza, e agora, no meio daquela leitura, Clara usou o último resquício de força para mover o polegar da mão esquerda, pressionando de leve o indicador de Elias. Ele entendeu. Siga lendo. Naquele momento de profunda conexão, ele compreendeu que a escolha de ficar não era uma sentença, mas um propósito. Eles estavam reescrevendo a definição de amor. Não era paixão ardente, mas a rotina exaustiva da manutenção. Era a fé na dignidade humana, mesmo quando o corpo falha. Ele continuou lendo até a luz da manhã inundar o quarto, revelando as olheiras profundas em seu rosto e a serenidade forçada no rosto dela. A dor ainda estava ali, espessa como a névoa fria da madrugada, mas a esperança, pequena e frágil como o movimento do polegar dela, havia escolhido lutar ao lado dele. A reconstrução deles não seria de tijolos, mas de palavras soletradas e pequenos toques, uma comunicação reinventada que só pertencia a eles. Elias sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Ele tinha um dia inteiro pela frente. E ele passaria cada segundo dele, firmemente ao lado de Clara. Se esta história tocou você, deixe seu like e inscreva-se para o próximo relato de resiliência. Compartilhe com quem precisa ouvir sobre a força da permanência. Elias redefiniu o amor quando ela estava caída entre a dor e a esperança. E ele escolheu ficar, desafiando a própria lógica da fuga. Você lembra de um tempo em que as decisões não eram baseadas na conveniência ou no cálculo da dor, mas na fibra moral que sustenta a própria existência? Naquele quarto, onde a luz da manhã se infiltrava tímida, Elias representava o herói moderno, aquele que não luta contra dragões, mas contra o desespero miúdo da rotina. Se você se inspira na força silenciosa de quem decide permanecer quando tudo manda ir embora, deixe seu like agora e comente de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda a espalhar a mensagem de que a dignidade humana vale cada gota de suor. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar o desfecho desta jornada de resiliência. O sol de maio prometia ser forte, mas dentro do quarto, o ar-condicionado mantinha uma temperatura constante, filtrando os sons ásperos do mundo exterior.
Elias dobrou a última página do livro, uma coletânea de poesia que Clara amava, e a pousou na mesa de cabeceira. O polegar dela, que lhe havia dado o comando para continuar, estava agora imóvel, descansando sobre o lençol. Ele sabia que o cansaço dela era diferente do seu. O dele era acumulado por tarefas e vigílias. O dela era uma guerra biológica constante, travada silenciosamente contra a própria carne. Ele se levantou, alongando as costas doloridas. A tarefa da manhã era a mais complexa: higiene, mudança de posição e o preparo da nutrição enteral. Ele realizava cada passo com a precisão mecânica de um técnico, mas a ternura de um amante. Ao levantar cuidadosamente a cabeça dela para trocar a fronha, ele notou a palidez acentuada da pele, quase translúcida, e a linha tênue de suor frio na têmpora. Ele passou o pano úmido e morno em seu rosto, demorando-se nas sobrancelhas finas. Essa era a intimidade mais profunda que já haviam compartilhado, despida de luxúria, focada apenas na preservação. Ele a virou de lado, observando os monitores enquanto fazia o movimento, garantindo que nenhum alarme soasse. O corpo de Clara era um mapa de fragilidade que Elias estava aprendendo a ler de cor, decifrando cada sinal de pressão, cada rigidez muscular. Enquanto ele preparava a alimentação líquida, o cheiro metálico e levemente doce da fórmula preencheu o quarto. Ele se pegou, lembrando do cheiro do café que ela preparava, forte e com notas de canela, algo que parecia pertencer a um universo esquecido. A saudade não era mais uma dor aguda, mas um peso constante no peito. Ele precisava ser forte, não apenas por Clara, mas por ele mesmo. A ruína dele significava a ruína da permanência. Naquela tarde, doutora Helena fez sua visita. Ela era uma mulher pragmática, acostumada à frieza dos prognósticos, mas a dinâmica entre Elias e Clara a intrigava. Ela observou Elias limpar o tubo com uma paciência que transcendia a obrigação. Ele parecia ter atingido um estado zen de serviço, onde a exaustão era apenas o custo de um compromisso superior. Helena o chamou para o corredor. Elias ajustou a porta, deixando-a entreaberta o suficiente para ouvir qualquer alteração nos monitores. Ela começou. Elias, você está dormindo? A pergunta dela não era um julgamento, mas uma constatação preocupada. Ele sorriu, o sorriso fino e desbotado que se tornara sua marca registrada. Estou, Helena. 2 horas a cada 4, talvez, mas estou. A médica balançou a cabeça. Seu corpo não vai aguentar isso. Precisamos de ajuda profissional constante. Você está sobrecarregado. E os custos? Você parou de trabalhar. Elias apoiou-se na parede. Ele sabia que ela estava certa. Os números eram cruéis. As economias que pareciam robustas há meses esvaíam-se com o custo dos equipamentos e os medicamentos especializados. Mas ele não conseguia conceber a ideia de deixar Clara nas mãos frias de estranhos, mesmo que fossem enfermeiros experientes. Sua presença era a ponte para o mundo dela, a única constante que desafiava o caos interno. Ele respondeu, a voz rouca, não é sobre dinheiro, Helena, é sobre a conexão. Eu vejo as coisas que ela faz. Os movimentos são mínimos, mas estão lá. Ela está lutando. E eu sou o único que realmente entende o que significa quando o canto do olho dela se contrai. Helena o fitou com respeito e uma dose de ceticismo científico. Elias, nós sabemos que pode haver reflexos musculares, espasmos. Não, não é espasmo. Ele a cortou, a voz subitamente firme. Ontem eu li um trecho de um livro que ela detestava, por brincadeira. O polegar dela parou de se mexer. Quando eu li o trecho que ela amava, ela pressionou de novo. Ela está me comunicando escolhas. Não palavras, mas preferências. Ela ainda está aqui dentro. A médica ponderou. Isso é subjetivo, mas se te dá força, mantenha. Só prometa que considerará a ajuda externa. Por você. Elias prometeu, mas sabia que era uma mentira caridosa. Ele não podia ceder aquele espaço.
Sua mente estava fixada na próxima fronteira da comunicação. Se ela podia usar o polegar para indicar "continue lendo", o que mais ela podia dizer? Naquela noite, a tensão alcançou um novo patamar. Elias estava exausto. Enquanto lia sobre a história de um navegante que perdeu o rumo, ele sentiu a frustração crescer. Ele queria saber se ela estava ouvindo, se ela compreendia a metáfora do isolamento. Ele parou de ler e fechou o livro. Clara, você está cansada de me ouvir ler? Silêncio. Apenas o constante bip, bip, bip dos monitores. Eu quero que você me dê um sinal claro. Não o polegar. Use os olhos. Se sim, pisque 2 vezes. Se não, pisque 1 vez. Faça um esforço por nós, Clara. Ele sentiu-se cruel por exigir tanto de sua fragilidade, mas a necessidade de certeza era maior que a culpa. O quarto ficou pesado de expectativa. Ele observou, hipnotizado, as pálpebras finas dela. Ele repetiu: Você está cansada? Sim, 2 piscadas. Nada. Ele tentou outra pergunta, menos pessoal. Você quer que eu mude a estação de rádio para música clássica? Sim, 2 piscadas. Novamente, o silêncio visual. Elias sentiu o nó da frustração apertar. Talvez Helena estivesse certa. Talvez fosse apenas a projeção desesperada de sua própria necessidade de diálogo. Ele inclinou-se, o rosto a poucos centímetros do dela. Ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela: Eu não sei mais o que fazer, amor. Eu estou tentando tanto te manter aqui, mas se você não me der uma ferramenta, eu não consigo construir essa ponte. Nesse instante, quando a esperança de Elias estava prestes a se desintegrar, algo aconteceu. As pálpebras de Clara tremeram levemente. Então, devagar, com um esforço visível que parecia consumir sua última energia, ela piscou 1 vez. Demorada, firme. Não. Elias cambaleou para trás, atingido pela revelação. Ela não estava cansada. Ela estava respondendo à pergunta sobre a música. Ela queria que ele continuasse lendo o livro. Ele sentiu as lágrimas quentes, não de tristeza, mas de alívio e pura, crua alegria. A comunicação reinventada estava ali. Era frágil, lenta e dolorosa, mas era real. Era um vocabulário de 1 bit por vez, binário, mas suficiente para restaurar a dignidade dela. Ele a olhou e soube que a luta deles tinha acabado de mudar de fase. Não era mais apenas sobre sobreviver, mas sobre interagir. Ele pegou o livro novamente, as mãos trêmulas. Você me respondeu, ele sussurrou. Você está aqui. Ele abriu o livro no ponto em que havia parado, mas antes de ler, ele fez mais uma pergunta, a mais importante de todas. Você quer que eu fique? Pisque 1 vez para não, 2 vezes para sim. Os olhos dela moveram-se lentos, conscientes. 1 piscada, outra piscada, 2 vezes. Sim. O som do ar-condicionado, dos monitores, o peso do mundo, tudo desapareceu. A escolha dele de ficar havia sido reciprocada, confirmada, endossada pela única pessoa que importava. A dor era imensa, mas a esperança agora era uma força motriz, um motor silencioso que prometia não parar. Ele se sentou e começou a ler, a voz mais firme e mais cheia do que nunca. A reconstrução continuava, um sim de cada vez. Ela estava caída entre a dor e a esperança. E ele escolheu ficar, e aquele sim se tornou o início de um novo mundo. Um mundo onde a força não era medida pela capacidade de andar, mas pela vontade de permanecer. Você lembra de um tempo em que a comunicação era fácil? Um tempo em que bastava uma palavra, um toque, para transmitir um universo de sentimentos? Elias e Clara haviam perdido essa facilidade, mas encontraram algo muito mais raro. A certeza absoluta de que, mesmo separados pelo véu da dor, eles pertenciam um ao outro. Se você se conecta com essa jornada de resiliência e amor inabalável, deixe o seu like, comente de qual cidade você está assistindo para sabermos até onde essa história de fé alcançou. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas narrativas que celebram o espírito humano.
Elias continuou lendo o livro, a voz agora tão serena que parecia parte do ambiente asséptico, um mantra contra a frieza dos equipamentos. Ele lia sobre paisagens distantes e aventuras impossíveis, mas a verdadeira aventura se desenrolava ali, naquela cama de UTI. O sim dela piscou 2 vezes, não era um pedido, era um mandamento. Ele não era mais apenas o cuidador, mas o guardião daquela chama tênue de vida e dignidade. Ele a via, imóvel, e, no entanto, em seu interior, ela corria. Os dias que se seguiram transformaram a rotina hospitalar em uma escola rigorosa de paciência. Elias aprendeu a diferenciar o piscar reflexo do piscar intencional. Desenvolveu um sistema de código Morse baseado em movimentos oculares. Um leve mover da pupila para a esquerda significava parar, para a direita significava continuar. 3 piscadas rápidas significavam dor. O vocabulário era limitado, mas permitia a ela expressar necessidades e, crucialmente, desejos. Os médicos e enfermeiros, que antes olhavam Elias com piedade condescendente, agora o observavam com um respeito cauteloso. A comunicação entre eles era lenta, exigindo uma concentração exaustiva de Elias para decifrar a intenção por trás de cada milímetro de movimento. Ele tinha que ler, não apenas o livro que segurava, mas também a alma que o observava, uma tarefa que exauria a mente, mas nutria o coração. Um dia, Clara comunicou algo que mudou o foco da luta. Ela não havia pisado 3 vezes para a dor, nem uma vez para pedir água. Ela piscou lentamente, indicando que ele deveria repetir o alfabeto. Ao chegar na letra C, ela piscou 2 vezes. Em seguida, na letra A, 2 vezes. Depois, S, A, casa. Elias sentiu o impacto da palavra como um soco. A casa, o lugar onde eles haviam tecido a vida antes do acidente, onde o cheiro de café se misturava ao aroma do jasmim plantado na varanda, onde a estante de livros dividia o espaço com as fotos da lua de mel na Patagônia. Ela não queria apenas sobreviver na asepsia fria da UTI. Ela queria viver na memória quente do lar. A decisão de levá-la para casa foi recebida com a resistência lógica dos especialistas. O monitoramento contínuo, a assistência respiratória, o risco de infecção. Mas Elias estava munido de uma nova e inabalável convicção. Ele se tornou um negociador implacável, um estudante autodidata de equipamentos médicos e terapias intensivas domiciliares. Ele vendeu tudo o que era supérfluo para financiar a transformação de sua casa em um centro de reabilitação personalizado. Ele não estava apenas instalando rampas e elevadores. Ele estava construindo um santuário. A reestruturação da casa foi um ato de amor físico. Ele lixou o chão do quarto para garantir que a cadeira de rodas especializada deslizasse sem esforço. Ele pintou as paredes da cor exata que ela havia escolhido anos atrás. Um azul oceano profundo que prometia tranquilidade. Cada fio elétrico, cada sensor de pressão, cada sistema de controle ambiental operado por voz para que ela pudesse controlar a luz e a temperatura com um simples sussurro amplificado, tudo foi instalado pelas mãos dele. Ele queria que ela voltasse não para um hospital improvisado, mas para o lar que a esperava, adaptado à sua nova realidade, mas cheio da sua antiga essência. Durante as semanas de preparação, a comunicação continuou a evoluir. Eles desenvolveram frases-chave, códigos para sentimentos complexos. O medo era uma piscada longa e lenta. A felicidade, um movimento quase imperceptível dos lábios. Elias, sentado ao lado dela, explicava em detalhes o processo de construção. O cheiro da tinta nova, a forma como a luz do sol batia na janela da cozinha pela manhã. Ele trazia pequenos objetos, uma folha de jasmim da árvore do jardim, um pequeno pedaço de tecido da nova cortina, para que ela pudesse sentir a textura e o cheiro do que a esperava. A partida do hospital foi carregada de uma solenidade silenciosa. Enfermeiros e médicos, muitos com os olhos marejados, acenaram.
O som do ventilador portátil, que agora a acompanhava, era o novo ritmo de suas vidas. Quando o carro adaptado finalmente parou em frente à casa, Elias parou por um momento e respirou fundo o cheiro familiar de terra e umidade. Ele a levou para o quarto deles. O ambiente era espaçoso, iluminado e surpreendentemente quente. Ele havia instalado uma estante baixa, cheia de seus livros favoritos, acessível ao seu campo de visão. Em vez do branco frio, havia tons de azul, cinza e madeira natural. Quando ele a transferiu cuidadosamente para a cama, agora equipada com um colchão de pressão high-tech, ele viu algo que não via há meses: uma lágrima rolando. Não era uma lágrima de dor, era uma lágrima de reconhecimento, de pertencimento. Clara estava em casa. Os primeiros meses em casa foram a fase mais desafiadora da reconstrução. O isolamento era profundo. Elias era o seu elo com o mundo. Ele era o tradutor, o cozinheiro, o enfermeiro e o amante. A ausência de conversas fluidas criava um vazio que só podia ser preenchido pela presença inabalável e pela atenção absoluta. Às vezes, a solidão o atingia com força brutal. Ele sentava na sala de estar após colocá-la para dormir, encarando o silêncio que antes era preenchido por risadas e debates sobre filmes. Nesses momentos, a tentação de fugir, de buscar uma vida mais fácil, era um sussurro perigoso. Mas então ele lembrava do sim, das duas piscadas claras, e a escolha deles se reforçava. Ele refletia. Eles haviam perdido a facilidade, mas ganharam a profundidade. O relacionamento deles não era mais baseado em palavras vazias, mas em intenção pura. Se Clara piscasse 2 vezes para um livro, ele lia, entendendo que a escolha dela era um exercício de autonomia que ele jamais poderia negar. Se ela piscasse 3 vezes, indicando dor, ele agia, sabendo que sua ação era um testemunho de seu compromisso. O amor deles se tornou um exercício de fé radical. A dignidade de Clara residia na capacidade de escolha, e Elias havia escolhido ser o veículo dessa escolha. Uma tarde, enquanto o sol de outono entrava pela janela, pintando o quarto de laranja e dourado, Elias estava sentado ao lado dela, sem ler, apenas observando. Ele havia passado o dia ajustando um novo software de voz que tentava captar os micromovimentos de sua garganta. Estava frustrado, exausto. Ele suspirou um som de puro cansaço. Eu não sei se isso vai funcionar, Clara. Eu não sei o que mais tentar. Clara moveu os olhos. Lenta e deliberadamente, ela piscou uma vez. Não. Ela piscou outra vez. Não. Ela piscou 3 vezes. Não. Ela piscou 4 vezes. Não. Ela piscou 5 vezes. Não. Elias sabia o código. 5 piscadas significavam "eu te amo". Mas o que veio a seguir foi novo. Ela fez um esforço visível e seus lábios quase inertes moveram-se em uma tentativa silenciosa de articular uma palavra. Elias inclinou-se, ouvindo o ar raspando. Ele percebeu o formato da palavra na boca dela, a forma como a língua dolorosamente tentava tocar o palato. Ele leu o significado não no som, mas na intenção. A palavra que ela estava tentando formar era "fica". Elias, que já havia escolhido ficar, sentiu a totalidade daquele pedido. Ele escolheu ficar quando ela estava caída entre a dor e a esperança. E ela, no meio do seu tormento, escolheu reafirmar o valor da presença dele. Ele pegou a mão dela, incapaz de segurar as lágrimas. O medo dele, o cansaço, a dúvida, tudo se dissolveu naquela confirmação final. Eles não precisavam de cura para ter um futuro. Eles precisavam apenas da certeza de que, não importava o quão estreito o caminho se tornasse, eles o percorreriam lado a lado. A reconstrução não era física. Era a lenta e dolorosa construção de um novo significado para a vida, onde a força era encontrada na vulnerabilidade compartilhada. A vida deles agora era uma mensagem poderosa.
A resiliência não é se recuperar do golpe, mas absorvê-lo e ainda assim escolher amar. A luz do sol se pôs, e Elias permaneceu ali, segurando a mão dela, em um silêncio que não era vazio, mas cheio de promessas cumpridas e um futuro incerto, mas absolutamente compartilhado. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre o verdadeiro significado da resiliência e do compromisso, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa de uma dose de esperança hoje. Sua inscrição no canal nos ajuda a continuar trazendo narrativas de valor humano. Acompanhe a próxima história de vida que estamos preparando.